Saravá Umbanda, saravá meus irmãos do canal de aulas, estamos aqui mais uma vez para falar da nossa querida e amada Umbanda, falar sobre a espiritualidade e tudo aquilo que ela representa para nós. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Ser médio de Umbanda. Ser médio de Umbanda é algo espetacular. Mas antes mesmo da gente falar sobre essa questão, falar sempre da importância de você respeitar a doutrina que você segue. Você, meu irmão, minha irmã, que acompanha as nossas aulas, que participa de outros terreiros, que faz parte de outras doutrinas, entenda, a Umbanda, ela é um universo. E dentro desse universo a gente tem que respeitar as várias formas de pensamento. O que é respeitar esse lado de interpretação? Um ponto. Muitas vezes as pessoas cultuam os orixás, cultuam os seus trabalhos, ou faz a sua abertura da sua gira, ou faz o preparo do médium de acordo com aquilo que ele recebeu do seu mais velho, de acordo com a sua raiz, de acordo com a sua doutrina espiritual. E essa diversidade, ela é boa, ela não é ruim, ela é muito positiva. E a gente tem que entender dessa maneira, essa diversidade, esse lado plural da espiritualidade de Umbanda. Eu sempre vou estar falando sobre a Umbanda tradicional, falando da necessidade do médium ter o seu assentamento de orixá, ter o seu assentamento de Exu, ser recolhido na camarinha, ser realmente trabalhado ali na sua mediunidade, na sua espiritualidade, que faz parte do meu trabalho, mas pode não fazer parte de outros terreiros ou de outros trabalhos. Não quer dizer que está certo ou que está errado, quer dizer que existe uma diversidade, e essa diversidade ela é interessante e é importante para todos nós. Mas vamos falar assim, voltando ao nosso tema, ser médio de Umbanda. Meus irmãos, muita gente entra na Umbanda porque ou vislumbra, vai lá na assistência, vislumbra a beleza que ela traz, a energia que ela traz. Ou muitas vezes as pessoas, aquele negócio que eu já ouvi falar, olha, entrei pela dor, né? Ou por um determinado sofrimento que entra dentro de um aspecto mediúnico. Lembrando que espiritualidade e mediunidade não é sofrer, tá? Mas o que é esse sofrimento? A pessoa, ela entra dentro de um contexto de absorver tudo aquilo que é ruim ao seu redor, e ele tem mediunidade. E tendo mediunidade e não sabendo lidar com a sua espiritualidade, ele passa a se tornar uma esponja. Tá? O médium preparado, ele não absorve cargas. Ah, pai Ortiz, mas eu sou médium de Umbanda, absorvo carga e tal. Então vamos lá que vamos ter algumas explicações interessantes. Então, o médium ele entra por essas situações. Eu tive o privilégio de nascer em berço umbandista, cresci dentro de todo um acontecimento, ir na terreiro com a minha mãe, crescendo dentro de um terreiro de Umbanda, então diferente de muitas pessoas que entraram depois, porque antes de entrar na Umbanda eram kardecistas, ou eram de outra religião e teve um chamado, enfim. Entrar dentro da Umbanda e se tornar médium de terreiro, eu vou falar para vocês, é algo espetacular. Por quê? E eu até chamo a atenção daqueles que são eternos assistidos, aqueles que estão sempre na assistência, aqueles que vão em busca do auxílio espiritual. Não estou falando que você não tenha que buscar o seu auxílio espiritual, mas você se tornar parte de um trabalho, você se tornar parte daquele movimento espiritual e realmente se doar em energia e vibração para que você possa também receber, eu digo que vamos dizer assim, é o grande passo para a sua evolução. Você consegue entender e interpretar a sua própria vida, a sua própria jornada, porque você está realmente comprometido com o trabalho da espiritualidade, ao passo que a pessoa que vai na assistência, a pessoa que não está com aquele envolvimento total, ele não tem comprometimento algum. Ele pode ter fé na espiritualidade de Umbanda, mas ele não está comprometido com a sua evolução.
ou não está comprometido com a sua própria espiritualidade. De repente, essas pessoas que estão na assistência e que se tornam assistência ali por anos, né? Tem às vezes até os seus guias que estão ao seu redor, e ele não dá a oportunidade para que esses guias possam fazer a passagem em seu campo vibratório, para que ele possa entender mais esse lado da espiritualidade e assim promover sua evolução. Quando eu falo evolução, gente, toda manifestação espiritual, de um preto velho, de um caboclo, de um exu, de um boiadeiro, de um baiano, enfim, qualquer linha de trabalho, sempre a entidade espiritual que está manifestando, ele vai trazer alguma coisa para o médium. Mesmo que ele não tenha consciência total daquilo que ele está recebendo. Mas sempre o guia vai deixar o quê? Algum tipo de ensinamento, algum tipo de força que vai promover exatamente essa evolução e essa interpretação da espiritualidade. Sem contar que, quando o guia espiritual ele manifesta no campo do médium, as suas vibrações espirituais são trabalhadas. Os seus centros de força são trabalhados, os chakras, né? Então existe uma amplitude, existe uma conexão com o lado da espiritualidade de uma maneira intensa, onde ele, através desse intermédio de forças, ele consegue viver melhor. Sem contar que a saúde física melhora e muito. Então, ser médium de Umbanda encerra em quê? Encerra ele entender a sua própria jornada terrena. Encerra ele entender a sua espiritualidade. Agora é lógico, existem interpretações. E aqui é que entra a grande magia de toda a espiritualidade de Umbanda, né? Gente, se você não tiver alguém que direcione a sua mediunidade, que faça o preparo no seu ori, de acordo, seja um caboclo, que ele vai vir fazer o preparo com a maci, banho de ervas, você vai estar deitado numa estrela, vai ser ali todo um preparo que é feito ali para o médium, né? Pelo guia da casa, ou pelo dirigente, e ter um norte positivo. O que é esse norte positivo? É sempre o pensamento do aspecto da positividade de se viver bem. Entender o outro, o ser humano, torna a pessoa melhor. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende que aquela pessoa que muitas vezes tenta feri-lo, que isso daí acontece no meio humano, né? Entende que aquela pessoa não tem o conhecimento que você tem, tanto de entendimento daquilo que a gente promove quando você fala alguma coisa, quando você está dizendo alguma coisa, você está determinando algum tipo de energia para a pessoa. E quando a pessoa se torna médium de Umbanda, ele passa a ter esse entendimento que tudo que se fala, se propaga no astral determinadas vibrações, e essas vibrações elas retornam para nós. Então o médium passa a também se policiar em relação ao seu pensamento, em relação ao seu comportamento, passa a ter um comportamento mais adequado, fazendo com que ele tenha o norte. Mas para isso ele tem que ter o quê? Tem que ter pessoas que vão estar ensinando que caminho que ele vai estar seguindo, qual que é o caminho que ele vai estar trilhando na sua espiritualidade. Aí, como eu falei, entre as interpretações. Nenhum guia espiritual vai falar nada que venha corromper a espiritualidade da positividade. Nenhum guia espiritual vai incentivar a traição, vai incentivar o devolver algo de ruim para alguém, vai incentivar a maldade, a discórdia ou qualquer tipo de situação do gênero. Aí a gente vai fazer o quê? Com isso, com esse pensamento, a gente já elimina uma boa parte de casas e situações de terreiros que muitas vezes se dizem como religiosos de Umbanda, mas não são. Princípio fundamental da espiritualidade de Umbanda, você médium que busca uma casa. Se você entra dentro de um terreiro, principalmente quando você está numa gira de Exu,
ou numa gira onde as pessoas buscam um tipo de auxílio espiritual na direita e alguma entidade promove a discórdia com qualquer tipo de situação, ali não é uma casa adequada. Ou quando se incentiva aquele negócio da demanda. Olha, a demanda está ali, olha, você está demandado. Esse negócio de demanda, gente, é uma coisa que, como já tem uma aula específica sobre isso no nosso canal, eu tenho um pensamento sobre demanda e sobre ataque espiritual. Porque todo médium, como eu falei, quando ele é preparado e ele tem a interpretação da espiritualidade, jamais, em hipótese alguma, ele vai se preocupar com qualquer tipo de ataque que exista. Porque o seu preparo ele já dá uma condição de ele viver numa plenitude de paz e de tranquilidade. Então a demanda, ela não é uma coisa para nós, enquanto médium de Umbanda, se preocuparmos. Aquela pessoa que vive atacando os outros, que vive promovendo a negatividade, que vive trazendo discórdia, ou vive na vibração de tentar atuar sobre o outro espiritualmente, este sim tem que se preocupar com qualquer tipo de ataque da espiritualidade, porque não é a minha entidade que vai atacar a pessoa, porque isso não existe. São as próprias forças da pessoa que promove a maldade e a negatividade que vão atuar sobre ele. Castigo espiritual, gente. Também aqui, nós temos aqui uma aula falando sobre orixá castiga. Castigo espiritual, nenhuma entidade vai castigar você. Nós é que atuamos sobre nós mesmos. Porque a partir do momento que você fala alguma coisa de ruim, ou você age negativamente sobre alguém, se você rouba alguma coisa de alguém, se você atua para prejuízo de alguém, você vai atrair isso para você. Então, médium de Umbanda, ser médium de Umbanda, é estar dentro de uma frequência. E nem frequência de rádio, né? Também já falamos bastante sobre isso. Se nós estamos dentro de uma frequência positiva, acreditando que existe um único poder que chama-se Deus, ou o Criador, ou Olodumare, para quem quiser interpretar dessa maneira, né? Ou Pachamama, né? Grande força da espiritualidade da Mãe Terra, né? Quando a gente tem toda essa força vibrando positivamente, você crê que existe um poder sobre você, você não tem a preocupação de se existe alguma coisa te atacando, porque você está envolto dessa bolha de vibração e nessa egrégora de positividade. Isso começa pelo seu campo mental. E quando você, médium de Umbanda, você tem esse pensamento sempre voltado à positividade, você recebe positividade. Tem os intempéries da vida, tem os problemas na vida, você vai ter um problema de saúde, você vai ter um problema financeiro, você vai ter um problema de relacionamento, que é uma coisa natural dentro do meio humano, mas nunca deixe a sua positividade se abalar. Nunca deixe a sua fé se abalar. Então, ser médium de Umbanda, quando você passa a estar dentro desta doutrina de pensamento, agindo corretamente na sua vida, você vai ter só o quê? Benefícios espirituais. Então, ser médium de Umbanda é ter benefícios da espiritualidade, é ter saúde, é ter progresso na sua vida, é ter caminhos abertos. E isso é ser médium de Umbanda. Ah, mas eu ouço tanto Pai Ortiz falar que o médium foi atacado, ou existem ataques espirituais, e tanta gente não sei o quê. Isso daí é uma parcela que infelizmente existe, de pessoas quando eles estão muito nesse negócio de ataque espiritual. Olha, quem me guarda não dorme, essas palavras que na verdade não me entram na cabeça, e outras coisas mais que eu vejo dentro do meio espiritual, né? Não de Umbanda, dizem às vezes até que são Umbanda, mas não é Umbanda, mas quando existe esse burburinho das vibrações contra os outros, ou atentando contra os outros, né? O que eu vejo? São pessoas que ainda estão dentro de um campo infante, no seu campo mental, no seu campo vibratório, e infelizmente muitos desses ainda são dirigentes espirituais dentro de terreiros, e passam informações equivocadas para outros médios, e isso vira uma bola de neve,
e vive dentro desse patamar da negatividade existente. Então isso daí não é religião, isso não é Umbanda. Umbanda ela vai sempre trabalhar o aspecto da purificação, da elevação, da tranquilidade espiritual, da tranquilidade mental, da tranquilidade emocional. Então aí você vai estar dentro do padrão positivo da religião. E ser médium de Umbanda é aquela pessoa que vai estar sempre dentro de um aspecto da interpretação das coisas positivas. E assim vai estar bem. Eu falo que, diferente de outras religiões, nada contra nenhuma, mas a Umbanda ela faz com que você entenda várias facetas da sua existência, porque inclusive nós trabalhamos com seres da espiritualidade que militam várias esferas e várias direções, né? Todo mundo sabe, que já estão aqui no meu canal, sabe que o nosso trabalho ele é voltado aos aspectos luciferianos, dos maiorais, né? E entendemos que tudo que existe no alto, no embaixo, na esquerda e na direita, faz parte de um mesmo poder da criação, e esse mesmo poder da criação que vibra em todos esses campos, eles fazem com que a gente, a partir do momento que você está dentro desta força, você vai estar sempre protegido por ela. Por isso que você tem que ser iniciado com pessoas que tenham esse tipo de conceito, esse tipo de direcionamento, para que você nunca venha se negativar, porque todos os lados, do alto, do embaixo, esquerda e direita, vão estar sempre protegendo aquele médium. Então não existe aquele inferno que nem as pessoas pintam e desenham por aí. Ah, Pai Otis, mas existem os quiumbas, os omeiteiros? Existem. Estão resguardados dentro de uma esfera do embaixo, que para ativar esses seres, só outro ser encarnado para fazer isso. Quando ele está no seu campo desvirtuado. Aí quando a pessoa está no campo desvirtuado, vem esse ser, que é um ser terrível, atua sobre aquela pessoa ou sobre aquelas pessoas para fazer com que? Para que eles sejam esvaziados na sua negatividade ou parem de vivenciar aquela negatividade para retornar à positividade. Tá? Isso daí é um mecanismo da espiritualidade. Nenhum ser das trevas, aqueles terríveis, vão atuar sobre alguém só simplesmente porque você projetou e se sustentou por você. Eles atuam sobre as pessoas muitas vezes porque a pessoa está naquele padrão, está naquela frequência. Tá? Ataque espiritual. Isso daí é uma coisa que sempre vai existir dentro do meio da espiritualidade. Por isso que existem os preparos. E o médium de Umbanda ele é preparado exatamente para quê? Para os impactos da espiritualidade. Então ele nunca deve realmente estar dentro desse pensamento que vai receber alguma coisa de ruim. Muito pelo contrário. Médium preparado é médium fortalecido para que ele possa passar por todas as tarefas e todas as esferas de uma maneira muito tranquila. Então é isso daí. Agora, lógico, preparo é um fundamento de Umbanda. O preparo ele se principia pela sua fé, pela sua mente e pelo seu campo emocional. Buscar ser sempre racional em todas as coisas e nunca deixar com que a emoção tome conta da sua razão. Deixar sempre a sua razão tomando conta da sua emoção, para que você possa ter um norte dentro da espiritualidade de Umbanda. E, enquanto médium, o médium ele é o quê? O grande agente manipulador de todas as energias e vibrações, como a gente tem aqui algumas literaturas que sempre direcionam o médium dentro dessa característica, para que ele possa entender e interpretar um pouquinho a sua jornada na espiritualidade. Então, médium, ser médium de Umbanda é tudo de bom. Ser médium de Umbanda é realmente romper barreiras, atingir exatamente os seus objetivos, sem que sofra os impactos da espiritualidade. Isso daí é uma ação dentro de uma positividade que a própria religião traz para você. Melhor religião do mundo, Umbanda, que é uma força que entende todas as demais, não rejeita nada que é bom, e traz o entendimento e a interpretação de todas as coisas.
Seja médium de Umbanda, vá à assistência, você que gosta de ir na assistência, mas entenda, você só vai conseguir concluir e chegar exatamente onde você quer quando você colocar a sua roupa branca, entrar dentro do terreiro e fazer parte do trabalho. Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas. Não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever em nosso canal e estar sempre conosco aqui. Saravá!